Viver uma doença crônica vai muito além dos sintomas físicos. O peso emocional é diário e a gente tem que ter cuidado com a nossa mente. Sobre esse assunto, eu converso aqui no estúdio agora com Karina Vieira, ela que é psicóloga e vai trazer umas orientações. Bom dia! Bom dia, muito obrigada por estar aqui com vocês novamente, trazendo mais informações importantes para a nossa sociedade. É um tema muito pertinente, né, que a gente tem que estar abordando, porque às vezes a gente vê que aquela pessoa tem uma doença que pesa, e às vezes o peso é na alma, né? Sim. O primeiro impacto, eu acho que é o processo mais difícil de você administrar. Porque vem todo o medo, toda a insegurança, toda a ansiedade, e você fica sem saber qual caminho você deve seguir. Esse é o pior momento, que é o nome, o diagnóstico, pela incerteza do que vem acarretado com aquele nome. Karina, às vezes a pessoa ela já chega com essa ansiedade, mesmo sem saber o nome, que eu acho que piora ainda mais quando Sim. ela descobre. Sim. Então ela já vem cheia de dúvidas, né? Será o que eu tenho? Será Com que é certeza. isso? Será que é aquilo? E o que fazer neste momento? Como lidar com isso? Como não trazer isso como um peso para a vida? Porque isso é você que vai me dizer mais à frente se vai piorar ou não a situação. Sim, sim. Se a gente parar para pensar na nossa vida, a gente não gosta de fazer check-up. E a gente ouve muito corre, né? ainda aquela cultura de dizer, eu vou no médico, para quê? Eu vou descobrir coisas que eu não quero. Então, quando você vai num especialista e você diz alguns sintomas, ele fala, você precisa fazer esse exame. Já começa aquela ansiedade. O que vai diminuir o impacto disso é você procurar conhecer mais sobre aquela necessidade que o médico despertou em você. Você saber realmente o diagnóstico, se eles falar, eu acho que você está com hipertensão, acho que você está pré-diabético. Vamos pesquisar um pouco, porque o conhecimento, ele nos liberta. Eu gosto muito de falar sobre isso. E aí, neste caso, quando buscar a ajuda de um psicólogo? Porque às vezes a pessoa fica remoendo aquilo ali, revivendo aquilo ali, e isso pode ocasionar alguma coisa mais séria, né? Sim, eu gosto de dizer sempre com os meus pacientes que a gente sempre tem dois caminhos, né? Então, o diagnóstico, ou ele te reconstrói, ou ele te destrói. E qual é a sua escolha? A sua escolha é a mudança do comportamento a partir dele, né? Daquele diagnóstico. Então, eu tive um diagnóstico, o que eu vou fazer? Eu vou procurar, primeiramente, o conhecimento, como eu falei, sobre aquele diagnóstico. Vou procurar um psicólogo para me ajudar a contribuir nesse processo de aceitação, de tratamento. Eu vou mudar os meus hábitos alimentares, eu vou procurar outras alternativas na minha vida para que aquele diagnóstico não seja a rotulação da minha vida. Eu não sou aquele diagnóstico, né? Eu sou Karina, eu tive um diagnóstico, mas o comportamento que eu decidi tomar na minha vida, a partir dele, eu posso me reconstruir e até viver coisas novas depois de um diagnóstico. Como é que a família pode contribuir nesta situação? Nós somos seres humanos que fomos criados geneticamente para pertencer. Então, a afetividade, o carinho, o cuidado, a presença de quem nos ama, seja um amigo, seja um ente querido, seja um familiar, vai fazer toda a diferença nesse processo de você conseguir viver melhor, mesmo com diagnóstico. E tem muitos casos que pessoas diagnosticadas com um processo de reconstrução de suas vidas, alguns diagnósticos serem extintos e outros serem bem moderados. A pessoa passou a ter uma vida até melhor depois que ela tomou aquele susto de um diagnóstico. E o emocional, ele pode afetar a intensidade da dor? Afeta. Afeta a dor e pode ter outras associações, que a gente chama de psicossomáticas, doenças psicossomáticas. Às vezes eu tenho um problema só no meu ombro, mas como eu projeto na minha mente um adoecimento maior do que efetivamente existe, eu posso sentir dores em outras partes do meu corpo. Então, o acompanhamento psicológico vai contribuir para você entender aonde você está e qual caminho é melhor para você seguir.
Quais os principais problemas, vamos colocar assim, que acaba piorando esses sintomas? Problemas que eu falo assim, uma ansiedade, uma depressão. O que Sim. poderia piorar essa Sim. situação? Existem algumas doenças, né, que a depressão e a ansiedade e o medo prejudicam mais, né? Quando a pessoa tem uma hipertensão, a gente ouve muito disso. Ah, hoje eu não estou muito bem, eu estou nervosa. A pressão faz o quê? Sobe mais ainda. Então, muitas vezes, quando a pessoa vai no hospital ou numa UPA com a pressão alta, eles dão o quê? O medicamento para ela acalmar. E, efetivamente, consequentemente, a pressão abaixa, Sim. né? A glicose também, quem é diabético, tem uma relação muito próxima com o psicológico, com traumas. Então, quando você está com alguma ansiedade ou aconteceu algum fato de decepção, você está triste, angustiado, provavelmente a sua glicose também tende a subir. Não é só uma questão orgânica. Hoje os médicos já admitem, né, que o tratamento tem que ser tanto físico quanto emocional, porque o impacto do emocional é muito forte no físico. Então, trabalha-se dessa forma com essa união das medicinas, né, dos ensinamentos científicos, tanto do corpo, da mente, para poder efetivamente ter resultado positivo. O que você orienta para quem está passando por um momento como esse, que não é um momento fácil, é um momento difícil, receber um diagnóstico, né? O que você, como psicóloga, traz de orientação para essas pessoas? Eu quero dizer que essas pessoas, se hoje, agora, que está nos ouvindo, está deitada, está prostrada no sofá, né? Está ali angustiada, pensando na doença ou pensando na dor, que ela se levante, faça esse momento de se levantar. Vai ao banheiro, pinte o cabelo, sabe? Passe um batom se for mulher, se for um homem, faça a barba. Se alimente, faça esse movimento, coloque uma roupa que te lembre um momento feliz da tua vida. Só esse comportamento de você sair desse estágio de pensar na dor, de pensar na doença, vai fazer com que circuitos neurológicos façam na tua mente outras movimentações que te tragam felicidade. Então eu peço assim que eles não se prostrem, que eles tentem continuar a vida nessa construção mesmo de entender que é só um momento, muitas vezes, que ele vai estar passando difícil, mas as escolhas que eles fizerem a partir disso é que vai fazer toda a diferença. E se tiver muito difícil, peça ajuda. Você não precisa passar por esse momento sozinho. Você pode ser abraçado e ser cuidado. E tente sempre, quando você se perceber, né, olhando para baixo, olhando fixamente para uma direção, fazer esse movimento de elevar a cabeça e olhar para o alto, porque também vai permitir movimentações, né, sinapses, que vai tirar você daquele estágio de pensar na dor, na tristeza, em coisas ruins, que normalmente a gente pensa quando olha para baixo, olha fixamente para frente, e vai refazer os seus circuitos para você ter um momento melhor ali na sua vida, no seu dia. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer.